Olá pessoal, então estamos no nosso módulo de prática baseada em evidência, estamos na parte 2 desse módulo e vamos discutir agora o tema 4, que é a leitura de artigos científicos, algumas recomendações e guias de como fazer essa leitura para facilitar a prática baseada em evidência. O conteúdo que a gente vai seguir então, vamos conversar sobre perguntas de pesquisa, validade interna, inferência estatística, relevância clínica, validade externa e aí a conclusão, leitura da conclusão de artigos científicos. Eu estou partindo de uma referência que é um livro que chama Epidemiologia e Saúde, Fundamentos, Métodos e Aplicações, livro esse organizado por Filho e Barreto, datado de 2014, e eles trazem em um dos capítulos uma tabela, e baseado na estrutura dessa tabela é que eu vou guiar as nossas discussões aqui até o final dessa aula. Quanto à pergunta clínica, Então, a natureza da pergunta de pesquisa objetivo guia o tipo de estudo mais adequado para responder. A gente viu isso durante esse módulo que, por exemplo, se eu tenho uma pergunta sobre frequência de condição de saúde na população, eu posso pensar num estudo observacional de prevalência. Ao passo que se eu estou pensando num estudo que tem uma pergunta clínica sobre qual é o processo etiológico do desenvolvimento de uma certa condição de saúde, aí eu já tenho que ir para um desenho diferente, que o mais ideal seria, então, um estudo de coorte prospectivo. E, se eu tenho uma pergunta clínica sobre efeito de intervenção, os famosos estudos controlados aleatorizados seriam, então, os estudos de interesse. Por exemplo, pergunta relacionada com tratamento ou prevenção. Estudo controlado aleatorizado. Tratamento ou prevenção é uma intervenção. O ideal seria a gente olhar para estudos controlados aleatorizados. Perguntas relacionadas com prognóstico, com o curso da doença, com o curso daquela condição de saúde. Como eu preciso de acompanhamento e não é prognóstico, a gente não interfere, a gente só observa como está acontecendo, estudo de coorte prospectivo. Perguntas relacionadas com diagnóstico. Então, normalmente, diagnóstico ele parte de uma avaliação para você ter uma hipótese do que está acontecendo com aquele sujeito. Então, estudo transversal comparando o método estudado com o padrão ouro. Validade interna. Ela diz respeito aos erros metodológicos no planejamento ou condução do estudo, ou da pesquisa. Então ela fala um pouco sobre a qualidade interna do estudo. Eu não estou muito preocupado aqui, quando eu avalio a validade interna, se esse estudo ele vai ser generalizável ou não. Eu estou mais olhando do ponto de vista do processo interno de pesquisa do estudo, se os passos que deveriam ser seguidos para aquele tipo de estudo foram de fato seguidos ou contemplados. E se não foram contemplados, por quê? Porque às vezes pode ser impossível contemplar um ponto ou outro, e quando isso é abordado, isso pode influenciar a minha confiança nesse tipo de estudo. Para avaliar a validade interna, a gente passa por alguns tipos de avaliação de viés. Viés seriam esses erros metodológicos ou sistemáticos, Então, o primeiro é o viés de seleção. Então, por exemplo, se um estudo de intervenção não alocou os pacientes nos grupos de maneira aleatória, possivelmente ele vai ter um viés de seleção, onde o grupo já no início não vai ser comparável, tendo aí um viés de seleção dos indivíduos dentro dos próprios grupos. O sigilo de alocação, se for violado, também pode aumentar o risco de viés de seleção, porque pode ser que alguns sujeitos foram alocados em grupos por terem, por exemplo, características melhores de responder a tratamento ou etc. O viés de desempenho tem relação com a diferença na atenção da entrega de uma intervenção, por exemplo. Então imagina que se eu não cego o terapeuta e o terapeuta faz parte do estudo e ele quer que aquela intervenção, ele acredita que aquela intervenção tem efeito, ele pode, para um paciente que está no grupo intervenção, entregar de uma maneira diferente do que o paciente que está no grupo controle, desempenhando então um viés de desempenho, onde eu tenho mais motivação para entregar o tratamento no grupo intervenção do que no grupo controle. O viés de detecção, aferição ou de informação, que tem a ver com como eu estou coletando o dado. Então, às vezes, estudos que não utilizaram questionários validados e que foram testadas as propriedades de medida e que eu sei que aquele instrumento é adequado para avaliar certo desfecho, como dor, por exemplo, eu tenho certa confiança. E se o estudo não fez isso, usou um questionário que não existe, usou uma ferramenta que eles desenvolveram, mas não dão informação sobre a validade e os testes de propriedade de medida desse instrumento, isso pode aumentar então o viés de detecção.
E a pergunta aqui seria, será que o que foi coletado como sendo dor, por exemplo, é dor mesmo? Será que então, esse instrumento está avaliando de fato aquele desfecho? Viés de atrito tem a ver com acompanhamento. Então, se houve muita perda de indivíduos durante o estudo, a gente diz que houve um aumento do viés de atrito, ou seja, pessoas foram desistindo, diminuindo o poder estatístico da análise, né, e isso podendo influenciar também nos resultados do estudo. Viés de confusão, onde alguns fatores que sabidamente influenciam no efeito daquela intervenção e que deveriam, por exemplo, serem considerados na análise, ou não foram coletados, ou foram coletados, mas não foram considerados na análise, né? Então, esse é o viés de confusão de algumas características que podem influenciar, mas que não foram consideradas. Viés de divulgação. Então, na hora de divulgar os resultados da pesquisa, pode ser que alguns pesquisadores tenham determinado que, por exemplo, teriam 5 desfechos no estudo, colocaram isso no protocolo, mas na hora de publicar, publicaram só 1, né? E aí a pergunta é, o que aconteceu com os outros 4, né? Será que os outros 4 então não teve efeito? O que faria você avaliar de uma maneira diferente, talvez o efeito geral daquela intervenção, né? Então esse viés de divulgação também pode estar sendo considerado. E o erro aleatório propriamente dito. Erro aleatório não é viés, né, propriamente dito. Assim. Erro aleatório, todo estudo está sujeito a acontecer isso. Pode ser que o estudo tenha sido perfeito, mas ele caia, né, por própria probabilidade, ele tenha, por exemplo, encontrado diferença estatisticamente significante entre os grupos, mas na população mesmo, isso é ausente. Né? Isso seria o erro do tipo 1, ou o alfa aí da nossa tabela. Isso pode acontecer. Então, às vezes o estudo foi super bem desenhado, encontrou diferença entre os grupos, mas foi conduzido mais 10 estudos que não encontraram. Pode ser que aquele lá caiu nesse erro do tipo 1. Mas pode ser o contrário também. Um estudo não identifica a diferença, mas na verdade essa diferença existe. Só que ele não conseguiu mostrar essa diferença dentro do estudo. O que cairia então no erro do tipo 2. Né? Quanto à inferência estatística, a gente sempre pensa então no intervalo de confiança e na significância estatística. Significância estatística é essa sendo interpretada pelo intervalo de confiança. É isso que a gente sempre recomenda que seja feito. E a ideia é a seguinte, se o intervalo de confiança não conter o efeito nulo, ou seja, se a sua estimativa tem um número negativo e o seu intervalo de confiança, todos os números do intervalo de confiança, né, os dois, são negativos, e a gente está falando de uma diferença que o valor nulo seria 0, então quer dizer que aquela estimativa é estatisticamente significante. Ainda no ponto de dados contínuos, né, onde eu estou calculando uma diferença em que a estimativa nula seria 0, se a estimativa é acima de 0, é positiva, e os dois números do intervalo de confiança também são positivos, temos aí então uma diferença estatisticamente significante. Eu não preciso olhar para outra estimativa, só a estimativa e o intervalo de confiança já me dão a resposta que eu preciso. Porém, pode ser que existam estudos que tragam resultados que são estatisticamente significantes, mas o tamanho do efeito, né, a magnitude do efeito, ela é tão pequena, que na verdade eles se tornam clinicamente não relevantes. Então, por exemplo, um estudo que a priori disse que para ser clinicamente relevante, o efeito teria que mostrar pelo menos a diferença de 1 ponto numa escala de 0 a 10, e eu tenho a situação de um estudo que trouxe essa diferença em meio, não chegou a 1, chegou a meio, mesmo que ele seja estatisticamente significante, ele não alcançou o patamar, né, o ponto de corte que os pesquisadores determinaram a priori, preferencialmente, de ser clinicamente relevante. Então, apesar de ser estatisticamente significante, na prática ele acaba não causando diferença, por não ser clinicamente relevante. E isso tem que ser considerado, porque se você olhar só se ele é estatisticamente significante, pode ser que o tamanho do efeito seja tão pequeno que você está lá tentando implementar aquilo, não está funcionando com o teu paciente, e aí quando você vai ver é porque, apesar da estatística, né, de ser estatisticamente significante, ele não tinha um efeito grande o suficiente para trazer a relevância clínica, né? Então isso tem que ser considerado. Um exemplo é, imagine uma vacina que protege contra a cólera. Ela é estatisticamente significante, ou seja, ela protege contra a cólera, mas ela protege só por 3 meses.
Então você imagina que de 3 em 3 meses a gente tem que vacinar a população. Não dá certo. É uma abordagem não interessante. Então, pro caso da vacina, né, ter um efeito de 3 meses é algo que pode ser estatisticamente significante, mas não é clinicamente relevante, porque a gente precisaria que esse efeito durasse, por exemplo, por mais tempo. Agora, quanto à validade externa. A validade externa ela tem a ver com a aplicabilidade ou a generalização do estudo no seu contexto. Você que está avaliando, você que está lendo esse estudo científico, você que está avaliando esse estudo, tá? Isso tem a ver com generalização dos resultados para a população-alvo. Então, por exemplo, eu estou vendo um estudo que avaliou a intervenção, que é a minha intervenção de interesse, mas a minha população são crianças, e eu encontrei um estudo com adultos. Isso vai dar um problema de generalização. Quer dizer que você não pode usar os resultados desse estudo de maneira nenhuma? Não é isso que eu disse. Mas o jeito que você vai investigar isso, o jeito que você vai avaliar isso, vai ser diferente do que se as populações forem as mesmas. Então imagina, eu estou buscando uma intervenção para tratar crianças e eu encontro um estudo que investigou aquela intervenção em crianças. Beleza, a confiança que eu tenho nesse estudo, a confiança da generalização do resultado desse estudo para a minha prática é maior do que de um estudo que não traz a minha população-alvo, por exemplo. Então sempre considerar a aplicabilidade dos resultados do seu estudo para o seu contexto. E acreditem, pode ser que um mesmo estudo, então aquele mesmíssimo resultado, ele pode ser mais ou menos implementado em diferentes contextos. Mais uma vez defendendo aquela história de que prática baseada em evidência não é prática baseada em artigo. A gente precisa avaliar aquela evidência e o contexto para saber quando e como aquela evidência é aplicada no nosso contexto. É aplicável, perdão, no nosso contexto. E das conclusões, a recomendação, e vejam, a recomendação trazida inclusive por Filho e Barreto em 2014, né? É que você tire as suas próprias conclusões com a sua análise do artigo e compare elas com as conclusões dos autores. Porque se você for direto na conclusão do autor sem investigar o artigo, pode ser que você tire uma conclusão para o seu contexto equivocada. Por dois motivos. Primeiro, porque a conclusão dos autores é no contexto do estudo, não é no seu contexto, que pode ser diferente. E um segundo ponto é que estudos já foram conduzidos demonstrando que existe uma porcentagem grande de estudos que trazem um fenômeno chamado spin, por exemplo, nos resumos e conclusões desses estudos. E o que quer dizer esse spin? Quer dizer que a maneira de escrita dos autores levam a entender que aquele resultado talvez seja melhor do que ele realmente é. Então, para te proteger quanto a isso, a ideia é que você aprenda e treine a avaliação crítica dos estudos, porque aí você consegue tirar as suas próprias conclusões, e não quer dizer que as conclusões dos autores não são importantes, mas aí, uma vez com as suas conclusões, você compara ela com a dos autores para ver se está em linha ou não. Isso ajuda na interpretação e ajuda no direcionamento da sua tomada de decisão frente a essas conclusões e interpretações que você tirou e aí comparou com as dos autores. Para resumir aqui no esquemão como essa decisão clínica deve ser feita frente a uma pergunta de pesquisa, a gente tem esse esqueminha que eu achei interessante trazer para vocês, onde lá em cima a gente tem uma barra cinza que representa as evidências científicas. Agora veja que a decisão clínica ela não está baseada só na barra cinza. A gente pega as evidências científicas e traz ela para o nosso contexto, considerando benefício e dano esperado dentro de um risco basal de paciente, por exemplo, e a gente considera outros fatores, como disponibilidade. Imagina um contexto onde não está disponível certa intervenção que sabidamente trata uma certa doença, ou tem efeito para tratar uma certa condição de saúde. Mas se no meu contexto eu não tenho disponível aquela ferramenta, simplesmente eu vou ter que buscar uma outra alternativa, né? Então alternativas disponíveis também têm que ser avaliadas, que está dentro desse esquema também. A própria gravidade do problema pode ser que a gravidade do problema do meu contexto seja diferente do que os estudos estão trazendo e eu tenha que adequar um pouco essa intervenção para a gravidade do problema no meu contexto e as próprias preferências e valores dos pacientes. Então, mais uma vez aqui pontuando que não é só o artigo que vai determinar o que vai ser feito ou não. É a prática baseada em evidência, que vai trazer os estudos científicos, sim, como principal, mas vai considerar isso num contexto dentro das experiências dos profissionais e
das expectativas e valores dos pacientes. Então, como conclusões aqui desse tema 4, que é um guia de leitura de artigos científicos. A prática baseada em evidências é um processo que requer repetição para ser otimizado. Então, possivelmente, quando você terminar de ver esse módulo, não é amanhã que você vai estar conseguindo aplicar tudo isso. É aos poucos que a gente vai começando a aplicar e vai melhorando nessa prática baseada em evidência ao longo do tempo. É um contínuo, é um treinamento para sempre. A ideia é que você não demore muito para iniciar, porque se você demorar muito para iniciar, você vai demorar mais para chegar num ponto ótimo de utilização dessa prática baseada em evidência. Então comece agora, comece nesse momento, mas lembre que isso é um processo. E se tiver difícil, busque ajuda, né? Existem profissionais especializados que conseguem ajudar vocês nesse processo, caso seja necessário. Incorpore os passos da prática baseada em evidências em sua agenda clínica. Eles fazem parte da tomada de decisão na atenção ao paciente. Então, separa um tempo do cuidado que você tem com aquele paciente para poder pesquisar coisas sobre o cuidado daquele paciente. Você sentar, por exemplo, no computador para fazer uma pesquisa em base de dados, encontrar um estudo para melhorar a prática do cuidado com o seu paciente, é cuidar do seu paciente, né? Você está buscando mais informações e evidências para melhorar essa prática. Então, faz parte do processo. E integrar isso no processo facilita, né? Porque aí você já tem isso padrão dentro do seu processo de trabalho, um momento que você sabe que vai usar aquele momento para pesquisar evidências para melhorar a prática de atenção do seu paciente. Faça sempre prática baseada em evidências. Isso remete à última conclusão, que é não faça prática baseada somente em artigos, tá? Prática baseada em evidência não é prática baseada somente em artigos. Espero que eu tenha conseguido deixar esse recado claro aqui para vocês. E é isso, muito obrigado.